Murilo despertou naquela manhã com uma sensação estranha no estômago, sem saber exatamente de onde vinha aquele mal-estar. Assim que chegou ao edifício imponente que abrigava sua empresa, notou um clima tenso pairando pelos corredores. Funcionários desviavam o olhar, alguns pareciam cochichar algo à sua passagem, e ele não demorou a perceber que a fonte de todo o murmúrio o envolvia diretamente. Era como se pairasse no ar uma notícia que ninguém ousava contar abertamente. Ao entrar no saguão, cumprimentou uma recepcionista que, constrangida, mal conseguiu esconder o rubor no rosto. Murilo devolveu um cumprimento seco e seguiu até o elevador, tentando ignorar a curiosidade que formigava em sua mente. Dentro do elevador, 2 funcionários da área de TI tagarelavam sobre alguma fofoca, até que, percebendo a presença dele, subitamente se calaram. Era evidente que algo sério circulava pelos andares. Assim que a porta se abriu no andar de sua sala, Murilo caminhou a passos firmes até o grande escritório com janelas panorâmicas que ostentava. Ao fechar a porta, ele largou a pasta sobre a mesa com um baque. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Não gostava de se sentir à margem das conversas dentro de sua própria empresa. Fazia questão de manter o controle de cada detalhe, fosse relacionado aos negócios ou ao comportamento de seus funcionários. Ele se serviu de um café e pegou o telefone interno para chamar Guilherme, um dos diretores de confiança. Antes que pudesse discar, ouviu uma batida tímida na porta. Era Marcela, uma secretária do setor de RH, que entrou meio vacilante. Com licença, senhor Murilo. Fale, Marcela. O que está acontecendo? Ele não disfarçava a impaciência. Marcela respirou fundo antes de responder. Estão comentando pelos corredores que a Carolina estaria grávida. E as pessoas também estão dizendo que o filho seria seu. Num primeiro momento, Murilo ficou estático, como se não tivesse entendido. Só então se deu conta de quão absurdo aquilo soava. Ele, pai de alguém? Impossível. Tinha um laudo médico confirmando um problema de fertilidade que, até então, ele considerava irreversível. Antes que pudesse dizer algo, Marcela continuou. Desculpe lhe contar dessa forma, senhor, mas achei que deveria saber diretamente, em vez de ouvir por boatos. Já tem gente comentando que a senhorita Carolina contou isso a alguém. Murilo depositou a xícara de café na mesa com força, o líquido escorrendo para o pires. Seu rosto se endureceu. Obrigado, Marcela. Pode voltar ao trabalho. Ela assentiu e saiu quase correndo, consciente de que um furacão estava para estourar. Sozinho, Murilo apoiou as 2 mãos na beira da mesa e encarou a paisagem da janela. Um emaranhado de lembranças irrompeu na sua mente. Flashes de uma noite no Copacabana Palace há algumas semanas, durante um evento luxuoso que sua empresa organizara para investidores. Lembrou-se de Carolina naquele vestido simples, mas elegante, loira, discreta, sempre tão empenhada no trabalho. Nunca antes haviam tido qualquer envolvimento íntimo. Contudo, naquela noite, depois de algumas taças de champanhe e conversas sobre sonhos e frustrações, algo os aproximou de forma inexplicável. Não, isso não faz sentido, murmurou para si mesmo, ainda sem se convencer de que era possível. Repassava na cabeça o diagnóstico que recebera anos atrás, confirmando seu problema de infertilidade. Mesmo que aquele encontro fugisse totalmente aos padrões do que era sua relação profissional, não havia lógica nessa acusação. Seria alguma armação? Uma chantagem? Ao retomar o controle de si, pegou o telefone novamente, mas desta vez discou o ramal de Carolina. Ninguém atendeu. Decidido a resolver aquilo, saiu da sala como um furacão, atravessando o longo corredor cheio de divisórias de vidro, onde funcionários se esforçavam para fingir que não o percebiam. No fundo, todos sabiam que o confronto seria inevitável. Ao chegar à área onde Carolina costumava sentar, viu a cadeira vazia.
Uma assistente júnior, que arrumava papéis na mesa ao lado, ergueu os olhos para ele e gaguejou. A Carolina está ali na sala de arquivos. Acho que ela foi buscar alguns documentos. Sem dizer nada, Murilo seguiu rapidamente até a sala de arquivos. Encontrou a porta semi-aberta e, ao entrar, deu de cara com Carolina, que segurava uma caixa de pastas. Os olhares se cruzaram e, naquele instante, ela compreendeu que ele já estava a par dos boatos. "Preciso falar com você, agora", ele disse, sem rodeios, a voz firme. Carolina pousou a caixa sobre uma mesa e assentiu, parecendo nervosa. Estava com o semblante cansado, mas ainda mantinha a postura de sempre. Calma, firme. Os cabelos loiros caíam pelos ombros, ligeiramente desgrenhados. Havia algo diferente em seu olhar, como uma mistura de apreensão e determinação. Eles saíram para o corredor, desviando dos poucos funcionários que passavam com olhares curiosos e acabaram seguindo até uma sala de reunião vazia. Assim que a porta se fechou, Murilo disparou. "O que é essa história que todo mundo está comentando? Você me acusa de ser o pai do seu filho. Você sabe que isso não faz sentido algum." O rosto de Carolina ruborizou. Ela inspirou fundo antes de responder. "Eu não acusei você de nada. Simplesmente contei a uma amiga próxima que estou grávida. E a única pessoa com quem estive é você, Murilo." Ele deu uma risada incrédula, quase irônica. "Isso é um absurdo. Eu não posso." Ele hesitou, prestes a jogar na cara dela o diagnóstico, mas sentiu algo o travar. Talvez uma pontinha de vergonha por revelar seu problema de fertilidade. "Eu simplesmente não posso ter filhos, Carolina. De onde tirou essa ideia?" Ela abaixou o olhar por um instante, contendo as lágrimas, e respondeu em tom firme. "Eu não tirei ideia nenhuma. Estou grávida e a noite que passamos juntos aconteceu, lembra? Eu não queria que as coisas fossem assim. Não estou atrás de dinheiro ou status. Só estou falando a verdade." Murilo bufou de raiva, passando a mão pelos cabelos em um gesto de impaciência. Sentia-se traído e, ao mesmo tempo, estranhamente confuso. A lembrança do desejo que sentira por ela naquela noite no Rio lhe queimava a consciência. De certa forma, revivia a atração repentina que surgira no Copacabana Palace, quando ambos se sentiam ligeiramente inebriados pelo ambiente sofisticado e pelo brilho de uma festa interminável. "Então prove", ele desafiou, os olhos estreitos. "Prove que esse filho é meu, se é que existe mesmo." Carolina cerrou os lábios, engolindo o choro que ameaçava despontar. Não pretendia se humilhar mais do que já se sentia humilhada. Sentiu uma pontada no estômago, talvez pelo nervosismo. Antes de conseguir responder, a porta da sala se abriu num rompante, e um segurança que estava passando por ali entrou, preocupado com o tom de voz alterado. Ao ver que se tratava de Murilo e Carolina, hesitou em intervir. "Está tudo bem", ela garantiu, envergonhada, fazendo um leve gesto para o segurança se retirar. Murilo lançou ao homem um olhar severo, e o segurança entendeu o recado, saindo em seguida. O silêncio que se fez naquela fração de segundos foi quase insuportável. Carolina, então, de cabeça erguida, recolheu a pouca dignidade que lhe restava e disparou. "Eu não vou suplicar para você acreditar em mim, Murilo. Eu disse o que precisava. Se não me quer por perto, tudo bem. Eu me viro." Ela saiu da sala sem esperar resposta. Assim que ela cruzou o corredor em direção ao elevador, um pequeno grupo de funcionários se afastou, dando espaço. A expressão de Carolina era de mágoa, mas também de firmeza. Murilo ficou parado, sem saber como reagir. Ouvia ao longe o burburinho se espalhando. Quando voltou ao seu escritório, ainda enfurecido e confuso, notou um envelope sobre a mesa com seu nome. Provavelmente havia sido deixado por Carolina ou por alguém do RH. Ao abrir, viu que era a carta de demissão dela. O texto era curto, mas deixava claro que ela não poderia continuar trabalhando onde não era respeitada.
Ele largou o envelope, jogando-se na cadeira, a cabeça latejando. Aquela situação parecia cada vez mais surreal. Incapaz de se concentrar em qualquer planilha ou reunião, ficou ali, encarando a cidade através dos vidros espelhados por alguns minutos intermináveis. Pensou na noite que tiveram no Rio, lembrou-se do toque de Carolina, de como a aproximação fora inesperada e ao mesmo tempo avassaladora. Será que era mesmo impossível ela estar grávida dele? De repente, seu olhar recaiu sobre uma pasta antiga que repousava num canto da mesa. Dentro dela estava o laudo médico que um especialista lhe entregara anos atrás, declarando-o estéril. Tomou-o nas mãos, sentindo o coração bater mais rápido. Abriu a primeira página, releu mecanicamente as conclusões sobre seu estado de saúde. Ali, em letras técnicas, estava a explicação que o condenava à infertilidade. No entanto, algo naquele instante despertou uma ponta de dúvida. Talvez pelo fato de a medicina evoluir ou pelos rumos inesperados da vida. Ele fechou a pasta devagar, com uma sensação de inquietação crescendo dentro de si. Então, veio aquela fagulha de pensamento que nunca antes havia considerado de fato. E se o médico tivesse se enganado? E se a possibilidade de ser pai não fosse tão remota como ele sempre acreditara? Uma leve tensão percorreu seu corpo, misturando raiva e esperança. Ele não fazia ideia de como lidaria com aquilo, mas não podia ignorar os fatos que despontavam à sua frente. Murilo então lançou um olhar para o antigo arquivo médico sobre sua mesa, lembrando-se do diagnóstico de um especialista que um dia o declarou estéril. E naquele instante, um vislumbre de dúvida atravessou sua mente. Murilo permaneceu diante de sua mesa, fitando o relatório médico que havia relido inúmeras vezes. As palavras frias do laudo ecoavam em sua cabeça, recordando-o de que seu futuro como pai fora dado como impossível. Ao mesmo tempo, as lembranças da noite no Copacabana Palace, com o brilho das luzes refletindo nas taças de champanhe, teimavam em voltar. Não conseguia se concentrar em mais nada, nem nos negócios que tanto prezava. As cenas daquele baile, as risadas de Carolina, o movimento sutil de seus cabelos loiros, tudo surgia como flashes que se misturavam a uma estranha esperança que ele relutava em aceitar. Inquieto, ligou para um amigo de longa data, Ricardo, que também era um dos executivos mais antigos da empresa. Precisava de alguém confiável para falar sobre o que estava acontecendo, mesmo sem querer revelar todos os detalhes. Assim que Ricardo entrou na sala, Murilo notou a expressão de preocupação no rosto dele. Você está péssimo, Murilo. Quer conversar? Murilo hesitou. Então pediu que ele fechasse a porta. Algo muito sério surgiu. Você lembra daquela história de infertilidade que me atormentou por tanto tempo? Preciso ter certeza absoluta de que não houve equívoco nos exames. A voz dele saía grave, baixa. Ricardo o observou por um instante, balançando a cabeça em sinal de empatia. Eu sempre achei que os médicos podem errar, ou que a vida, às vezes, segue rumos inesperados. Respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Se você precisa tirar a limpo, faça logo um novo exame, Murilo, melhor do que ficar se torturando. Ao ouvir aquilo, Murilo percebeu que, no fundo, era exatamente o conselho que esperava. Sentiu um sopro de alívio, apesar de tudo. Agradeceu com um gesto e ficou mais alguns minutos em silêncio, olhando para o relatório na mesa. Aquela possibilidade de ainda ser fértil, por menor que fosse, bagunçava o resto de sua lógica fria. Assim que Ricardo saiu, ele se viu mergulhando de novo num turbilhão de lembranças. Naquele baile de gala, havia decidido usar o Copacabana Palace como palco para impressionar investidores internacionais. O salão se iluminava de tons dourados, pessoas elegantes circulavam com taças cintilantes nas mãos.
Em meio a conversas superficiais, o olhar de Murilo cruzou o de Carolina. Ela estava belíssima, mas discreta, organizando o cerimonial com competência impecável. Uma das últimas pessoas que ele imaginaria encontrar relaxada e com um sorriso que não fosse estritamente profissional. Mais tarde, exausto de negócios, ele se refugiou numa varanda lateral do salão. A vista para a praia de Copacabana era deslumbrante. O reflexo das luzes na água escura, a brisa noturna, trazendo um frescor que contrastava com o calor do salão. Foi ali que Carolina apareceu, como se buscasse um momento de tranquilidade. Trocaram algumas palavras sobre o sucesso do evento, e aos poucos o assunto foi migrando para sonhos e frustrações. Murilo contou algo sobre a sensação de solidão que sentia, apesar de todo o dinheiro e poder. Ela, por sua vez, mencionou o desejo antigo de ser professora, ainda sufocado pela necessidade de manter um emprego estável. A conversa íntima, o silêncio quebrado apenas pelo som leve das ondas, as taças de champanhe se esvaziando sem que percebessem, tudo conspirou para aproximá-los. O encontro de olhares se tornou mais longo. A confissão de carências mútuas emergiu na brisa. Em algum momento, um impulso tomou conta deles, e o beijo aconteceu, intenso, quase desesperado. O perfume que ela usava marcou Murilo como uma memória que a cada respiração ele parecia reviver. Mais tarde, ainda envolvidos pela magia daquela madrugada carioca, os dois cederam ao desejo, entregando-se a uma única noite que nos dias seguintes se transformou num misto de constrangimento e negação. Agora, lembrando de cada detalhe, Murilo se perguntava se tinha ignorado sinais de que algo maior podia ter surgido. Sempre achou que aquele encontro era um lapso isolado, impossível de gerar consequências como uma gravidez. Mas e se toda a convicção da infertilidade fosse um engano? Enquanto ele se afundava nessas reflexões, Carolina, em outro ponto do mesmo andar, terminava de esvaziar as gavetas da antiga estação de trabalho. A empresa enorme parecia de repente hostil. Era triste se despedir de algo em que investira tanto empenho, mas não suportava mais a humilhação de ter a honestidade colocada em dúvida. Fechou a última gaveta, recolhendo alguns enfeites de mesa e um porta-retratos sem foto. Suspirou, ao lembrar que nunca chegara a colocar ali a imagem de ninguém importante, pois sua vida era corrida demais. Trabalhava para pagar as contas e planejar, um dia, quem sabe, voltar à faculdade e se formar. Agora tudo se resumia a um turbilhão de incertezas. Antes de sair, deixou o crachá e a carta de demissão no Departamento de Recursos Humanos. Passou pelo corredor com a caixa nos braços. Colegas a olhavam com curiosidade misturada a pena. Uma assistente se aproximou, perguntando se ela precisava de ajuda. Carolina sorriu gentilmente, mas recusou. Obrigada, mas eu resolvo sozinha. Ela não queria arrastar ninguém para o rumor que se espalhava. Só desejava desaparecer dali e reencontrar alguma paz. Quando chegou ao saguão, prestes a acionar o elevador, notou Murilo parado na varanda interna do andar, olhando em sua direção. Ele parecia dividido entre a fúria e a culpa. Por um breve segundo, seus olhares se encontraram. Ela sentiu uma pontada no peito, lembrando de tudo o que ele havia dito. Uma parte de si ainda carregava a lembrança suave daquela noite, mas agora a realidade era amarga. Murilo, por sua vez, queria ir até ela, pedir que ficasse, que lhe desse tempo para entender a situação. No entanto, seu orgulho o impediu de mover um único passo. Ele viu apenas o reflexo de Carolina na porta espelhada do elevador, as costas eretas e a expressão de uma decepção profunda. Já na rua, Carolina desceu a rampa de acesso, carregando aquela caixa que parecia cada vez mais pesada. Uma amiga, preocupada, ofereceu carona. Ela recusou novamente, preferindo seguir sozinha.
Não suportava a ideia de ouvir perguntas sobre o que faria da vida daqui em diante. Deixaria para lidar com as dificuldades, uma de cada vez. Do alto de seu escritório, Murilo acompanhou o movimento de Carolina até ela desaparecer de vista. Sentiu o estômago revirar com um misto de remorso e um estranho vazio. Era como se, a cada passo que ela dava para longe, algo nele se rompesse. Ele passou o resto do dia tentando focar nos relatórios e nas ligações com parceiros de negócios, mas sua cabeça insistia em voltar a Carolina e aquelas poucas horas intensas em que ela lhe parecera essencial. A noite chegou, e Murilo ainda estava em seu escritório, luzes fluorescentes iluminando papéis espalhados sobre a mesa. O rosto refletido na vidraça do arranha-céu parecia cansado, mais velho do que se recordava. Lembrou-se do que seu amigo Ricardo havia dito. Talvez fosse hora de reexaminar tudo, de descobrir se aquele diagnóstico de infertilidade ainda valia. Houve um tempo em que ele aceitara o laudo como uma sentença, mas ao longo dos anos nunca se preocupara em verificar se sua condição poderia ter mudado. Deixou-se cair na poltrona, os pensamentos rodopiando entre lembranças de Copacabana, a rigidez de sua negação durante o confronto com Carolina e a dor estampada no rosto dela quando ela saiu. Ameaçou pegar o telefone para ligar para alguém, quem sabe um dos seus antigos médicos, mas hesitou. Sentia medo de confirmar que estava errado e, ao mesmo tempo, medo de confirmar que não estava. A madrugada foi avançando, com Murilo ainda revendo mentalmente cada detalhe daquela noite no Rio. O tilintar das taças, o riso aberto de Carolina quando ele fez um comentário sarcástico sobre os investidores que se achavam os donos do mundo, a troca de confidências sobre a solidão que ambos pareciam sentir. Por mais que tentasse, não conseguia convencer a si mesmo de que era impossível. Com o tempo, o álcool, a noite, tudo parecia ter conspirado para que aquele instante fugisse ao controle. Agora era tarde para voltar atrás. Sentindo o coração pulsar com mais força, ele puxou para perto o telefone que repousava no canto da mesa. Precisava saber a verdade. Esticou a mão, mas ela tremia levemente. Respirou fundo, decidido a finalmente encarar a possibilidade de que algo dentro dele podia ter mudado. Ele pega o telefone, prestes a ligar para a clínica para um novo exame de fertilidade. A mão treme com uma esperança inesperada. Murilo passou a noite em claro, a cabeça fervilhando com tudo o que acontecera nos últimos dias. Assim que o sol começou a nascer, ele se levantou do sofá, onde passara horas encarando o telefone, e tomou a decisão de ligar para a clínica de fertilidade. Precisava enfrentar a dúvida que não o deixava em paz. Trocou algumas palavras rápidas com a recepcionista, que prontamente o agendou para exames urgentes naquele mesmo dia. Desligou, sentindo o estômago revirar. A simples ideia de voltar àquele lugar, de onde saíra anos antes convencido de que jamais teria filhos, o deixava inquieto. Mais tarde, Murilo se viu numa sala fria e branca, ouvindo o barulho dos aparelhos de ar-condicionado. Preencheu formulários, sentindo as mãos levemente trêmulas. Logo, um enfermeiro o chamou para colher sangue e fazer alguns procedimentos preliminares. Tentou manter a postura firme de sempre, mas não conseguia afastar da mente a cena de Carolina indo embora, carregando a caixa com seus pertences e uma mágoa visível no olhar. Ele não compreendia como as coisas tinham chegado a esse ponto. Ou talvez não quisesse encarar a resposta óbvia: orgulho e medo. Ao término dos exames, sentou-se numa antessala particular para aguardar brevemente a consulta com o especialista. O doutor apareceu, um homem mais jovem do que Murilo esperava, com uma expressão gentil. Sua antiga ficha mostra que você tinha um quadro de baixa fertilidade. Não chega a ser uma sentença definitiva. Pelo que vejo, pode ter havido alguma melhora ao longo dos anos, algum tratamento ou mudança de estilo de vida que repercutiu. É cedo para tirarmos conclusões.
Precisamos dos resultados mais profundos, mas a possibilidade existe, disse o médico. O coração de Murilo deu um salto misto de esperança e apreensão. Agradeceu, agendou uma data para voltar e se despediu, já imaginando o caos que o aguardava no escritório. No caminho, aproveitou para fazer algumas ligações a respeito de seus negócios. Ainda era dono de uma grande corporação, e a vida corporativa não esperava por crises pessoais. Ao chegar, subiu direto para o andar da presidência, onde foi recebido por um assistente que avisou sobre uma reunião emergencial. Parecia que os sócios e diretores estavam inquietos com uma grande negociação de fusão que estava em andamento, e a imagem de Murilo andava arranhada pelos boatos internos. Assim que entrou na sala de reuniões, percebeu os olhares curiosos de alguns diretores. Alguns já tinham ouvido falar dos rumores sobre Carolina e da renúncia dela ao cargo, e as fofocas corriam soltas. Murilo tentou manter o semblante impassível, cumprimentou brevemente a todos e se sentou. A conversa se voltou a gráficos de desempenho e projeções de mercado, mas ele notava as cutucadas sutis, os comentários velados sobre questões pessoais. O debate se estendeu até quase a hora do almoço. Enquanto os diretores se dispersavam, dois deles trocaram olhares como se quisessem perguntar algo mais. Murilo recolheu suas anotações e saiu em silêncio, de cabeça erguida, embora por dentro se sentisse engolido por um turbilhão de incertezas. Nos corredores, conseguiu ouvir fragmentos de comentários. As pessoas falavam sobre a gravidez da ex-assistente, tudo envolto num ar de mexerico. Ele tentou ignorar, mas era difícil. Fechou-se em seu escritório, dando ordens à secretária interina para redirecionar todas as chamadas. Precisava de um momento de calma, ainda que breve. Assim que a porta se fechou, tirou o paletó, afrouxou a gravata e afundou na cadeira. Enquanto isso, Carolina enfrentava seu próprio drama. Sem emprego e grávida, ela passava os dias numa mistura de enjoos matinais e ansiedade. Estava agora em seu pequeno apartamento, cujas contas se acumulavam, pois ela dependia do salário que deixou para trás. Ficava folheando jornais, procurando vagas temporárias ou algo que lhe permitisse se sustentar até retomar a faculdade. Tinha medo de que, se não encontrasse uma solução rapidamente, seria obrigada a voltar para a casa da mãe em Campinas, onde não havia tantas oportunidades de trabalho. De repente, o telefone tocou. Era uma ex-colega da empresa, alguém que nutria certa simpatia por ela. Oi, Carolina. Desculpe incomodar, mas fiquei preocupada. Como você está? Carolina tentou soar firme, mas suas palavras transpareceram fraqueza. Estou bem, ou tentando ficar, respondeu, respirando fundo para não chorar. A amiga insistiu que se encontrassem para um café, mas Carolina recusou. Estava enjoada, cansada, e não queria mais ouvir perguntas sobre Murilo ou a possibilidade de uma ação judicial de paternidade. Preferia ficar sozinha, ainda que essa solidão doesse. Na outra ponta da cidade, Murilo também tentava lidar com a culpa crescente. Após trancar sua sala, pegou o celular e discou para seu advogado. Pretendia se informar sobre todos os cenários legais que poderia enfrentar, caso Carolina resolvesse acionar a justiça para comprovar a paternidade. Você sabe que, se ela procurar seus direitos, vai ganhar força na mídia, certo? Alertou o advogado. Isso pode prejudicar a imagem da empresa ou expor detalhes íntimos. Murilo massageou as têmporas, ciente de que ele mesmo havia criado esse problema ao negar tão veementemente o que hoje temia ser verdade. Mais tarde, já em casa, Murilo abriu o armário e pegou uma caixa antiga, onde guardava fotografias de um passado que costumava evitar. Havia imagens com algumas ex-namoradas, mas uma em especial o fez parar. Uma antiga companheira que o deixou ao descobrir que ele não poderia ter filhos. A infertilidade da qual tanto se envergonhara. Lembrou-se do quanto isso o abalou e do motivo de ter mergulhado ainda mais no trabalho.
quase como para se proteger de relacionamentos sérios. Como tudo parecia tão diferente agora. Aquilo que era impossível podia ter acontecido. Ele olhou o rosto sorridente na foto e depois fitou seu próprio reflexo no vidro emoldurado. Era o mesmo homem? Tinha a impressão de ter envelhecido décadas, mesmo sendo apenas alguns poucos anos desde que tiraram aquela fotografia. Perto das 10 da noite, o celular tocou. Murilo atendeu, esperando que fosse apenas o advogado com mais alguma preocupação de negócios, mas a voz do outro lado anunciou ser da clínica de fertilidade. Senhor Murilo, temos uma prévia dos resultados de alguns exames, mas não pudemos concluir completamente. Precisamos refazer algumas amostras e aprofundar a investigação. O senhor pode vir novamente? Ele sentiu o coração acelerar. Mas o que isso significa? Vocês não conseguiram chegar a uma conclusão? A voz dele soou tensa. Ainda não, senhor. É um processo detalhado. Pode existir variação hormonal que mude o diagnóstico final. Vamos precisar de mais testes, mas se quiser passar aqui nos próximos dias, podemos discutir melhor. Ele agradeceu, desligou e permaneceu imóvel, olhando o aparelho em sua mão. A incerteza persistia, o pesadelo de não saber se podia ou não ser pai. Precisava resolver isso o quanto antes, por si e por Carolina, mesmo que ela não quisesse vê-lo nunca mais. Para ela, talvez fosse ainda mais desesperador encarar a gravidez sozinha, sem apoio. Algo nele doía ao pensar que a culpa daquele sofrimento era toda sua. O tempo passou arrastado até que, numa noite quase sem estrelas, Murilo se pegou dirigindo pelo antigo bairro onde Carolina morava. O edifício de fachada desgastada, onde ela alugava um pequeno apartamento, permanecia igual, com a portaria iluminada apenas por uma lâmpada fraca. O porteiro, que já o conhecia de vista, informou que Carolina havia se mudado dias atrás. Ele não tinha mais qualquer endereço para fornecer. Murilo saiu dali com uma mistura de frustração e remorso. Acendeu o farol alto no carro e foi cruzando as ruas meio sem rumo, perguntando-se se não seria melhor simplesmente esquecer tudo. Mas sabia que não podia ignorar aquele possível filho, nem podia apagar o que fizera Carolina passar. Já em casa, subiu ao seu apartamento, escancarou as janelas para respirar o ar noturno da cidade. Sentiu uma fadiga pesada pesando-lhe os ombros, mas também um leve sopro de arrependimento que, ironicamente, o aproximava de refletir sobre seus erros. Precisava tomar uma atitude de verdade. Não apenas correr atrás da própria verdade, mas oferecer a ela alguma forma de reparação ou, ao menos, um pedido de desculpas sincero. Precisava, no mínimo, tentar encontrá-la. Pensou por um momento em ligar para algumas pessoas que talvez soubessem onde Carolina estava. Antes de ter forças para agir, o celular vibrou sobre a bancada. Pegou-o sem muito entusiasmo, mas, ao ver no visor o número da clínica, seu coração disparou de ansiedade. Atendeu, tentando manter a voz firme. Ao desligar a chamada, encostou-se à parede, fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que nada mais seria como antes. Apesar do medo, tinha de enfrentar tudo aquilo. Tarde da noite, o celular de Murilo vibra. Os resultados da clínica chegaram e o médico quer conversar com ele na manhã seguinte. Murilo acordou antes do sol nascer, atordoado pela ansiedade. Aquela ligação da clínica na noite anterior o deixara sem dormir. Trocou de roupa com pressa, engoliu um café ralo e foi direto para o carro, dirigindo pelas ruas semidesertas em direção ao laboratório onde receberia a tão aguardada confirmação. A cidade ainda despertava, com poucos carros em circulação, mas o coração dele batia forte, como se estivesse no meio de um trânsito caótico. Quando chegou, foi recebido por uma recepcionista que o reconheceu imediatamente e o encaminhou até um consultório discreto. A porta se abriu,
revelando o mesmo médico que o atendera nos primeiros exames. Havia ali um ar de formalidade misturado à cordialidade típica desses lugares. Sem rodeios, o médico se sentou e colocou uma pasta sobre a mesa, convidando Murilo a fazer o mesmo. Ele sentiu um frio na barriga quando percebeu que aquele momento definiria muito do que aconteceria dali para a frente. "Tenho aqui os resultados completos", começou o médico, folheando os papéis. "Seu quadro não é como pensávamos inicialmente. Já sabíamos que você apresentava baixa fertilidade, mas não era um bloqueio absoluto. Agora ficou claro que sua condição melhorou consideravelmente. Simplificando, você é fértil." Murilo escutou aquilo sem piscar. O que tanto temia e desejava agora estava confirmado. Um calafrio percorreu-lhe a espinha, misturando alívio, surpresa e uma dose de pavor. Sentiu como se o chão tivesse se movido. Em silêncio, agradeceu ao médico e ouviu algumas instruções gerais, embora sua mente já estivesse longe, imaginando tudo o que isso implicava. Ele mal saiu pela porta, já pegando o celular para ver as horas. Precisava voltar rápido ao escritório. Havia crises à espera e decisões a tomar. Quando chegou ao estacionamento, entrou no carro e simplesmente apoiou a testa no volante por alguns instantes, tentando acalmar a respiração. Lembrou-se de Carolina, do rosto dela quando tentou explicar que estava grávida e de como ele reagira com tanta incredulidade e dureza. Se era mesmo possível que ela estivesse grávida dele, então toda a maneira como a tratara fora não apenas injusta, mas cruel. Engoliu em seco e ligou o motor, seguindo para a empresa. Ao chegar, os seguranças da recepção o cumprimentaram como de costume, mas ele percebeu algum desconforto no modo como o olhavam. Subiu pelo elevador panorâmico, sentindo o habitual formigamento de impaciência, mas dessa vez mais forte. Quando saiu no andar da diretoria, um dos assistentes o abordou. "Senhor Murilo, houve uma reunião emergencial sobre o projeto de fusão. Eles pediram sua presença na sala de conferências. Parece urgente." Ele assentiu com um aceno de cabeça e seguiu pelos corredores. Dentro da sala, encontrou rostos tensos e olhares que lançavam perguntas mudas. A fusão com uma grande empresa internacional estava em fase delicada de negociação e a exposição de qualquer escândalo pessoal poderia pôr tudo a perder. Entre os presentes, Bruno, um sócio de longa data, mantinha as sobrancelhas franzidas, como se o estivesse avaliando. Durante a reunião, os executivos discutiam números e prazos. Murilo tentava se concentrar, mas a cabeça ia e voltava para a revelação do médico. Quando, finalmente, a conversa se encaminhou para um desfecho provisório, Bruno pigarreou e pediu para ter uma palavra em particular com Murilo. Todos os demais deixaram a sala e eles ficaram frente a frente. "Você anda meio distante, Murilo, e eu não digo só de corpo presente. Sei que tem circulado rumores sobre aquela sua ex-assistente e sobre uma suposta gravidez." A voz dele saiu baixa, porém firme. Murilo se irritou, mas tentou manter a calma. "O que você quer, Bruno? Se veio dar conselhos, eu agradeço a preocupação, mas estou lidando com isso." O outro balançou a cabeça, reprovando. "Sabe que, se essa história de gravidez vazar para a imprensa, pode acabar prejudicando a fusão. Os investidores não gostam de escândalos, especialmente envolvendo funcionários." Ele fez uma pausa e lançou um olhar de quem sabia mais do que dizia. "Já ouvi algumas coisas no mercado. Gente pronta para expor o magnata que não assume responsabilidades. É assim que podem rotular você." Murilo apertou os punhos, sentindo o incômodo subir pela espinha. Reconheceu em Bruno um tom de ameaça velada. "Está tentando dizer que eu devo acatar todas as suas condições no contrato da fusão para evitar que esse assunto se torne público?" Bruno deu de ombros, fingindo desinteresse. "Não se trata de mim. Trata-se dos parceiros.
da imagem da empresa. Se você mantiver a postura certa, tudo pode continuar tranquilo. Caso contrário, bem, seria uma pena se essa história toda começasse a sair nos jornais. Murilo sentiu uma raiva surda crescer. A fusão era importante para a empresa, mas ver Bruno usando a vida pessoal dele como moeda de negociação o revoltava. Ainda assim, se a notícia de que ele humilhou Carolina enquanto ela afirmava estar grávida surgisse na mídia, sua reputação sofreria. E, ironicamente, agora que ele descobrira ser fértil, não poderia descartar a possibilidade de ter mesmo responsabilidade naquele filho. "Isso é chantagem, Bruno?" perguntou, a voz tensa. "É uma precaução", respondeu o outro, levantando-se. "Pense bem. Ninguém quer perder dinheiro ou ver a empresa em maus lençóis, mas se você não controlar a situação, não vai ser só a fusão que sofrerá consequências." Bruno saiu, deixando Murilo sozinho, com o sangue fervendo. Ele pegou a pasta de relatórios e a atirou na mesa, emitindo um baque surdo. Aquela sensação de desamparo o corroía. Ao mesmo tempo que descobria sua provável paternidade, tinha de lidar com uma ameaça profissional que colocava tudo em risco. Mais tarde, na solidão do próprio escritório, Murilo se recostou na cadeira e contemplou a paisagem da cidade através dos vidros. A tarde já declinava, tingindo o horizonte de tons alaranjados. Ele pensou em Carolina, na maneira como a expulsou da empresa, acusando-a de tentar enganá-lo. Sentia vergonha e arrependimento. Agora, pagava o preço pela prepotência. O telefone da mesa tocou, interrompendo-o. Uma voz hesitante do RH avisava: "Senhor Murilo, encontramos um bilhete deixado pela Carolina. Acho que foi esquecido junto com alguns documentos. Achei que talvez queira dar uma olhada. Ele pediu que trouxessem até sua sala. Recebeu um envelope simples, sem remetente. Dentro havia uma folha dobrada, onde Carolina anotara referências sobre sua família em Campinas, em meio a algumas anotações de trabalho. Parecia um rascunho, talvez de quando ela planejava pedir demissão. Tinha um pequeno trecho onde dizia algo sobre voltar para Campinas caso as coisas saíssem do controle. Ao ler aquelas poucas linhas, Murilo teve um aperto no peito. Se ela de fato tivesse ido embora para lá, podia estar sozinha, precisando de ajuda. Um sentimento de culpa pesou ainda mais em suas costas. Lembrou-se dos sorrisos tímidos de Carolina no dia a dia, da forma suave como o incentivava, mesmo sem perceber, e da admiração que ele nutria, escondida, pela competência dela. Ao deixar o envelope sobre a mesa, percebeu que as fofocas nos corredores ficavam mais intensas a cada hora. Pessoas comentavam sobre uma possível notícia bombástica no jornal de negócios, insinuando que Bruno, ou alguém próximo, poderia espalhar a história do caso com a secretária. A simples possibilidade de Carolina ver seu nome estampado em manchetes sensacionalistas já o enchia de inquietação. Foi então que ele tomou a decisão. Não importava o que acontecesse com a fusão. Naquele momento, a prioridade era encontrar Carolina e, se possível, reparar o estrago que fizera. Desligou o computador, cancelou compromissos e foi para casa arrumar uma mala, decidido a viajar no dia seguinte até São Paulo e depois seguir para Campinas. No começo da noite, enquanto organizava algumas roupas, sentia o coração pesado de ansiedade. Pegou a carteira e guardou ali o pequeno bilhete que encontrara. Pensava em como Carolina reagiria ao vê-lo chegar de repente, após tudo o que dissera. Talvez ela se negasse a falar com ele, mas precisava ao menos tentar. Precisava reconhecer sua culpa e, caso ela aceitasse, oferecer apoio. Enquanto fechava a mala, o telefone tocou sem parar. O identificador mostrava o nome de Bruno, mas ele ignorou. Não queria ouvir mais ameaças ou promessas vazias. Pegou a passagem que reservou de última hora e conferiu o horário do voo.
Tinha pouco tempo para descansar antes de encarar uma nova fase de sua vida. No dia seguinte, embarcou rumo a São Paulo. Procurou se distrair folheando uma revista na sala de embarque, mas seu pensamento voava até a imagem de Carolina. Subiu as escadas da aeronave e se acomodou na poltrona junto à janela, sentindo o zunido dos motores se intensificar. Lá fora, o céu matinal despontava com nuvens claras, como se anunciasse uma nova chance. No avião, Murilo encara a janela segurando o bilhete. Em silêncio, promete consertar o que estragou. Murilo desembarcou em Viracopos logo cedo, carregando apenas uma mala de mão e o bilhete que indicava um endereço vago em Campinas. Sentia o clima interiorano contrastando com a correria de sua vida na capital. Alugou um carro simples e seguiu em busca de alguma referência que pudesse levá-lo até Carolina. Enquanto avançava pelas ruas mais centrais, observava as placas, perguntava aqui e ali, mas ninguém sabia dar respostas precisas sobre uma mulher loira vinda do Rio de Janeiro. Após algumas tentativas infrutíferas, decidiu procurar uma imobiliária local. A atendente, uma mulher de meia idade com cabelo preso num coque, analisou o pequeno rascunho de Carolina e reconheceu o nome de uma rua, embora não tivesse certeza sobre o imóvel. Por insistência de Murilo, ela mexeu em alguns arquivos e, relutante, apontou um conjunto de kitnetes onde possivelmente Carolina poderia ter alugado um quarto. Desculpe, mas não costumo passar informações dos clientes. Só estou ajudando porque parece urgente, ela disse, lançando um olhar desconfiado. Murilo agradeceu, ciente de que sua aparência bem vestida e seu jeito apressado levantavam suspeitas. Pegou as indicações e saiu, dirigindo até chegar a um bairro simples de casas modestas, com ruas de paralelepípedos e árvores antigas. Parou diante de um pequeno sobrado adaptado em vários apartamentos, cada qual com uma porta acanhada. Precisou de alguns minutos para identificar o número que constava no papel. Ali, num segundo andar com escada externa, encontrou um corredor estreito e ouviu passos vindos de trás de uma porta que rangia. Deu 2 batidas hesitante. Durante alguns segundos, pensou em como Carolina reagiria se estivesse mesmo lá dentro. Finalmente a porta se abriu, revelando-a com o semblante abatido. Parecia surpresa, quase incrédula, ao reconhecê-lo. "O que você está fazendo aqui?" Carolina perguntou, a voz tensa. Murilo engoliu em seco antes de responder. "Vim pedir desculpas e ajudá-la. Eu sei que errei." Ela franziu o senho e soltou a maçaneta. Parecia avaliada por um turbilhão de sentimentos ao vê-lo ali, depois de tudo. Ele notou que ela estava pálida, o rosto um pouco inchado. Talvez passasse por mais enjoos ou preocupações do que ele imaginava. "Ajudar?" ela repetiu em tom de desconfiança. "Agora? Depois de me acusar de mentir e praticamente me expulsar do escritório?" Murilo não sabia como responder de forma que não parecesse vazio. Mesmo assim tentou. "Descobri que eu não sou estéril como achava. E não podia continuar fingindo que esse filho não existe." Carolina abaixou o olhar, como se aquela confirmação doesse mais do que aliviasse. Por alguns segundos, o silêncio prevaleceu. Dava para ouvir o barulho de um telejornal distante em algum outro apartamento e a movimentação de um carro que passava vagarosamente na rua. "Quer entrar?" ela disse por fim, num gesto de educação mais do que de vontade. Ele assentiu e entrou num ambiente pequeno, quase sem móveis. Um sofá gasto, uma mesinha de centro e uma televisão antiga. Viu algumas caixas empilhadas e pôde adivinhar que ela ainda não tinha se instalado direito. No canto, enxergou um cesto de roupas e, sobre a mesa, alguns panfletos de clínicas de ultrassom e laboratórios médicos. "Como soube que eu estava em Campinas?" ela questionou, sentando-se com cuidado no sofá. "Encontrei aquele bilhete que você deixou no escritório, com referências sobre sua família. Juntei os pontos e achei que talvez voltasse para cá." Carolina concordou,
sem demonstrar muita emoção. Pensei em ficar com minha mãe, mas não queria incomodar. Achei este lugar, mas não sei até quando vou conseguir pagar. Ela parou, tentando manter uma postura firme, mas seus olhos denunciavam insegurança. E você? Por que veio atrás de mim agora? Murilo respirou fundo. Precisava ser honesto. Eu estava tão convicto de que era impossível ter um filho. Achei que você estivesse mentindo ou se enganando, mas fiz novos exames e eles provaram o contrário. Eu não sei como te pedir perdão por ter te tratado tão mal. Só sei que preciso fazer alguma coisa. Ela ouviu em silêncio. Dava para notar que ainda carregava mágoas. De repente, uma fisgada de dor atravessou o rosto de Carolina. Ela se inclinou levemente, pressionando o abdômen, e Murilo levantou-se de imediato. Você está bem? Está pálida. Estou tendo alguns enjoos e tonturas mais fortes que o normal, mas devo me recuperar. Ela tentou desviar a preocupação. O médico disse que é excesso de estresse, mas não posso relaxar muito sem saber como pagar as contas. Murilo quis oferecer dinheiro naquele instante, mas conteve o impulso. Sabia que ela não queria esmolas nem caridade. Porém, não podia deixá-la assim. Olha, Carolina, se precisar de ajuda financeira, não hesite em pedir. Ela o fuzilou com um olhar duro. Eu não estou te pedindo nada além de respeito. O ambiente ficou carregado. De repente, uma vizinha apareceu na janela de frente, vendo Murilo de pé no meio da sala. A mulher fez um gesto para Carolina, como se perguntasse se ela precisava de ajuda. Carolina balançou a cabeça e a vizinha se afastou. Desculpe, a vizinhança é bem curiosa, ela disse, fazendo menção de se levantar do sofá. Murilo se aproximou para ajudá-la. Ela titubeou, mas acabou aceitando, visivelmente fraca. Foi nesse instante que Carolina se desequilibrou, quase caindo. Ele a amparou, sentindo o corpo dela trêmulo. Não está nada bem. Vou te levar ao médico agora. Ele falou num tom firme, que não admitia protestos. Ela de início resistiu, mas as dores e a tontura a fizeram concordar. Ele a conduziu com cuidado pela escada estreita até o carro que alugara. A cabeça dela pendia, como se faltasse energia até para manter a postura ereta. A cada soluço ou arfada, o coração de Murilo disparava, tomado pela culpa e pela súbita urgência de protegê-la. Chegando ao pronto-socorro do bairro, foram encaminhados a um clínico que, após examiná-la, recomendou repouso e tranquilidade. Ao saber que ela estava grávida, o médico foi direto. Você precisa diminuir o estresse. Grávidas com esse nível de ansiedade podem desenvolver problemas mais sérios. Carolina concordou, com um tom de desalento. Murilo permaneceu ao lado dela, ouvindo cada detalhe. Quando saíram do hospital, ela insistiu. Obrigada pela ajuda, mas não vou aceitar que fique bancando tudo. Ele meneou a cabeça, sem intenção de brigar. Se você me der a chance de cuidar disso, vou me sentir menos culpado por tudo. É só um jeito de consertar as coisas. Carolina suspirou. Não é culpa sua eu estar assim. Estou nervosa, desempregada, com medo de não conseguir sustentar essa criança. A forma como você me tratou não ajudou, mas eu teria que enfrentar essa realidade mesmo se você não existisse. O silêncio se seguiu por alguns instantes. Murilo estacionou o carro em frente à kitnet novamente, ajudando-a a subir. Lá dentro, tentou acomodá-la no sofá. Foi gentil ao oferecer água, mas ela ainda mantinha certo distanciamento, como se não quisesse ceder. Eu não sei se posso confiar em você, Murilo, ela soltou enfim. Você negou tudo, me chamou de mentirosa, praticamente me humilhou na frente de todo mundo, e agora aparece aqui achando que tudo se resolve com um pedido de desculpas? Ele abaixou a cabeça. Tem razão em me culpar. Não espero que me perdoe facilmente, mas eu vim porque percebi o quanto errei e não vou fugir da responsabilidade.
Carolina virou o rosto, tentando esconder o brilho das lágrimas. Uma parte dela queria acreditar que ele realmente se importava, mas o temor de ser novamente rejeitada falava mais alto. Em seu peito, a mágoa ainda ardia. Murilo levantou-se, dando-lhe espaço. Eu fico em Campinas por uns dias. Vou me hospedar num hotel próximo. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Por favor. Ela não respondeu, fechando os olhos como se estivesse exausta. Naquele momento, ele apenas pegou suas chaves e se dirigiu à porta. Sentia o coração apertado, mas entendia que forçar uma aproximação só aumentaria a resistência dela. Já no corredor, parou para respirar fundo. Foi quando seu celular vibrou dentro do bolso. Murilo viu no visor o nome de Bruno. O primeiro impulso foi ignorar, mas algo o fez atender. A voz do outro lado soava dura e impaciente. Onde você está, Murilo? Se não voltar agora mesmo, eu vou derrubar essa fusão e vou expor tudo sobre a sua vida pessoal para os jornais, entendeu? Quero ver como você vai lidar com um escândalo de paternidade nas manchetes. A ameaça era clara e Murilo sentiu a pressão de dois mundos distintos esmagando-o. No exato instante em que ele estava prestes a sair, o telefone vibrou. Era Bruno, ameaçando sabotar a fusão e arrastar a vida pessoal de Murilo para as manchetes, caso não retornasse imediatamente. Murilo saiu do corredor com o celular ainda na mão, o rosto tenso pela ameaça de Bruno. Desceu os degraus que levavam à rua, tentando pensar no que fazer. De um lado, a fusão e a reputação da empresa, que ele sempre defendera como prioridade máxima. De outro, a saúde de Carolina e a culpa por tê-la deixado tão vulnerável. Precisava resolver aquilo sem abandoná-la, mas temia que Bruno fosse mais implacável do que imaginava. Ele entrou no carro, respirou fundo e ligou o motor. No retrovisor, ainda viu a porta do prédio de Carolina, como se esperasse que ela saísse para impedi-lo de partir. Mas ela não apareceu. Aquilo o deixou ainda mais apreensivo. Dirigiu até um hotel simples no centro de Campinas, onde conseguiu um quarto de última hora. Estacionou no pátio e subiu, levando apenas a mala. A cabeça fervilhava. Precisava encontrar uma forma de neutralizar Bruno e proteger Carolina ao mesmo tempo. Passou a noite em claro, checando relatórios e mensagens vindas do Rio de Janeiro. Seus parceiros de negócios enviavam avisos, temendo que a saída repentina de Murilo prejudicasse a imagem da diretoria perante os investidores. Em cada ligação, ele desconversava, dizendo que cuidava de assuntos particulares urgentes. Desligava o telefone e pensava em Carolina, imaginando se ela conseguira descansar. Na manhã seguinte, dirigiu-se até uma farmácia próxima e comprou algumas vitaminas recomendadas para grávidas. Em seguida, parou numa padaria e pegou pães frescos, suco, coisas que pudessem ser leves para quem sentia enjoos. Decidiu levar tudo pessoalmente a Carolina, certo de que ela não abriria a porta facilmente, mas insistiria o quanto fosse preciso. Para sua surpresa, assim que chegou e tocou a campainha, ela atendeu. Tinha o semblante cansado, mas um pouco menos pálido do que no dia anterior. Trouxe algumas coisas que podem te ajudar a comer melhor, ele disse sem jeito, mostrando a sacola de padaria e os frascos de vitaminas. Carolina hesitou, mas deixou que ele entrasse. Logo percebeu que ela se apoiava com cuidado nas cadeiras, quase sem forças para ficar muito tempo em pé. Murilo largou as compras sobre a mesa pequena e a ajudou a se sentar. Precisa comer alguma coisa leve agora, ele comentou, já desembalando o suco. Ela deu um suspiro, parecendo mais conformada do que grata. Mesmo assim, tomou alguns goles, tentando não demonstrar que a tontura ainda a incomodava. Depois de um instante de silêncio, ergueu os olhos para ele. Você não precisava ter vindo. Pode resolver seus negócios e voltar depois. Ele balançou a cabeça.
decidido a ser sincero. Não posso te deixar assim, Carolina. E se algo pior acontecer? Além do mais, fez uma pausa, contendo-se para não despejar que Bruno o estava chantageando. Tenho que encontrar um equilíbrio. Mas, por favor, aceite minha ajuda. Ela deu um leve sorriso de canto de boca, fraco, mas genuíno. Eu só não quero depender de ninguém, muito menos de você, depois do que aconteceu. Murilo entendeu a resistência. Mesmo assim, pegou um cobertor, ajudou-a a se deitar no sofá e abriu a janela para entrar ar fresco. Sentou-se numa cadeira próxima, sem saber se ela o expulsaria novamente ou se toleraria sua presença. Por sorte, Carolina fechou os olhos, como se estivesse cansada demais para protestar. Enquanto ela repousava, o telefone de Murilo vibrou diversas vezes. Mensagens de sócios, notificações sobre a fusão. Ele se sentiu impelido a responder, mas decidiu que ficaria ali, garantindo que Carolina estivesse estável. Depois de quase 1 hora, ela acordou e eles conversaram baixinho sobre as recomendações do médico. Ela mencionou que precisaria fazer um retorno em breve, caso os enjoos continuassem tão fortes. No início da tarde, Murilo se levantou para atender a uma ligação mais urgente. Saiu para o corredor do prédio, tentando falar em voz baixa. Do outro lado da linha, um dos diretores explicava que Bruno espalhava boatos de que Murilo havia abandonado as negociações por causa de problemas escusos. Comentava-se que a imprensa já farejava alguma fofoca envolvendo uma ex-funcionária grávida. Murilo sentiu o sangue gelar ao imaginar como isso afetaria a imagem de Carolina, que nada fizera além de carregar um filho que ele mesmo ajudou a conceber. Ainda no corredor, encerrou a chamada e voltou ao apartamento. Encontrou Carolina apoiada na bancada da pequena cozinha, tentando preparar alguma coisa para comer. Parecia empenhada, embora estivesse com a mão na barriga, como se cuidasse do bebê já em formação. Deveria descansar mais, ele disse, aproximando-se para ajudar a segurar a panela. Não consigo ficar parada o dia inteiro. Ela suspirou. Além disso, preciso encarar a realidade. Estou sem emprego e sem saber como vou manter esse lugar. Murilo se ofereceu para cobrir as despesas, mas ela recusou de imediato, erguendo a voz para deixar claro que não queria caridade. Os dois acabaram discutindo, sem querer, por puro nervosismo. Em seguida, Carolina levou a mão à cabeça, reclamando de uma tontura que a fez cambalear. Desculpe, ela murmurou, levando a outra mão ao rosto, trêmula. Eu estou no meu limite. Ele a amparou outra vez, ajudando-a a sentar. Por um instante, os olhares se cruzaram. Havia culpa e compaixão nos olhos dele e um resquício de medo nos dela. Fica calma, Murilo pediu, oferecendo água. Você não está sozinha. Nesse momento, o celular dele tocou de novo. Vendo o número desconhecido, atendeu com receio. Era um jornalista, querendo confirmar rumores sobre uma ex-colaboradora grávida e ameaças de processo por paternidade. Murilo desligou na hora, indignado, mas percebeu que as coisas estavam saindo do controle. E isso significava colocar Carolina sob ainda mais pressão. No fim daquele dia tenso, ela adormeceu cedo, exausta, enquanto Murilo ficou sentado na mesma cadeira, vigiando-a. Sentia que não poderia ir embora, não depois de vê-la tão vulnerável. O trabalho e a fusão, entretanto, gritavam por sua atenção. Era como se estivesse sendo rasgado em duas direções. Na manhã seguinte, ele acordou com a luz fraca do sol entrando pela janela. Sentiu a espinha doer por ter passado a noite praticamente sentado. Carolina dormia num sono agitado, às vezes balbuciando alguma coisa, talvez fruto da ansiedade. Murilo aproveitou para descer e pegar mais itens de café da manhã, mas ao voltar, encontrou-a acordada, o olhar meio perdido. Preciso respirar um pouco de ar puro. Ela apontou para a porta. Vamos caminhar?
Mesmo temendo que fosse cedo demais para grandes esforços, ele a acompanhou por uma curta volta no quarteirão. Andaram devagar, murmurando conversas sem profundidade. Num ponto, falaram até de amenidades, como se tentassem esquecer por alguns minutos todo o peso que carregavam. Uma senhora que mora ao lado assistiu à cena pela calçada, fazendo uma mesura cordial para Carolina, seguida por um sorriso curioso para Murilo. Porém, o passeio não durou muito. Carolina começou a sentir dores leves na lombar, e eles tiveram de voltar. Dessa vez, Murilo a ajudou a subir sem questionar. Sabia que ela podia interpretar mal qualquer palavra mais invasiva. Assim que entraram, o telefone dele vibrou de novo. O rosto de Murilo se fechou ao ler a mensagem. Algo muito sério estava acontecendo no Rio. A fusão corria grande risco e havia boatos de uma possível assembleia extraordinária para tirá-lo da presidência se não aparecesse imediatamente. Bruno parecia estar por trás de tudo, manipulando as circunstâncias para enfraquecê-lo. O que houve? Carolina perguntou, percebendo a preocupação repentina no semblante dele. Estão me pressionando para voltar ao Rio. Murilo hesitou em detalhar. Mas não posso te deixar assim. Ela se sentou, olhando para ele com uma expressão difícil de decifrar. Talvez um misto de insegurança e surpresa. Não esperava que ele considerasse abrir mão do próprio império para ficar ao seu lado. Sentiu até uma pontada de simpatia por aquele homem antes tão duro. Não quero que perca tudo por minha causa, disse, quase num sussurro. Murilo apertou os lábios, ciente de que jamais se perdoaria se algo acontecesse à gravidez por culpa de sua ausência ou descaso. Precisava encontrar uma maneira de lidar com ambos os problemas, mas o tempo parecia cada vez mais curto. Deixou o celular sobre a mesa e sentou-se ao lado de Carolina, tomando sua mão com cuidado. Não vou te abandonar de novo. Seja o que for, eu vou enfrentar. Ela sentiu um leve tremor nos dedos dele, percebendo que, ao mesmo tempo em que ele demonstrava determinação, estava claramente assustado com as ameaças profissionais. Mas, naquele instante, algo dentro dela se acalmou, mesmo que ligeiramente. Havia sinceridade no olhar dele, uma vontade real de amparar. Então, vamos dar um jeito. A voz dela soou fraca, mas firme o suficiente para Murilo compreender que não estava sendo rejeitado. Eles permaneceram assim, num silêncio em que ambos tentavam encontrar coragem para o futuro. O dia seguiu sem grandes incidentes, até que, quase ao anoitecer, Murilo recebeu outra chamada urgente dos diretores. A fusão estava praticamente desmoronando e Bruno organizava uma reunião emergencial para repassar a liderança da empresa a outro executivo. Murilo ignorou a ligação no momento, preocupando-se em preparar algo para o jantar que Carolina conseguisse comer. Apesar do esforço de aparentar tranquilidade, por dentro ele sentia o chão ceder. Depois de colocar Carolina para descansar, passou horas pensando em estratégias, ligando para seus contatos de confiança, tentando estancar a influência de Bruno à distância. As respostas vinham confusas. Muitos diretores estavam em pânico, temendo que a empresa perdesse valor de mercado num piscar de olhos se a fusão fracassasse. Murilo mordeu o lábio, olhando pela janela, onde a noite já tinha se instalado por completo. Sabia que precisava voltar ao Rio, enfrentar a crise de perto, mas sua consciência gritava que não deveria largar Carolina ali. Por volta das 4 da madrugada, a insônia o vencia. Sentado à mesa, espalhava papéis com relatórios financeiros e notícias sobre sua empresa, rascunhando possibilidades. A cada minuto sentia o cansaço se acumular, mas um misto de tensão e adrenalina não o deixava dormir. Até que o telefone tocou de novo, rompendo o silêncio. Ele atendeu com o coração aos saltos, na esperança de alguma boa notícia. A voz do outro lado, trêmula, avisou.
Bruno estava convocando uma assembleia extraordinária para dali a poucas horas, com a intenção de votarem a sua remoção do cargo de presidente. Os acionistas estavam sendo pressionados e a fusão praticamente escapava pelas mãos. Ao amanhecer, Murilo recebeu a mensagem alarmante. A fusão estava por um fio e Bruno convocava uma reunião de emergência no Rio para destituí-lo da presidência. Murilo saiu de Campinas de madrugada, deixando Carolina com a promessa de retornar assim que possível. Antes de partir, ficou alguns minutos parado, em frente ao prédio simples onde ela se hospedava, como se quisesse decorar cada detalhe que cercava a mulher que carregava seu filho. Por fim, tomou coragem para dar a partida no carro alugado e seguiu para o aeroporto, arrastando consigo uma sensação de desalento. Sabia que estava voltando a um Rio de Janeiro em ebulição, pois Bruno convocara uma reunião emergencial, e rumores sobre sua vida pessoal se espalhavam rapidamente pelos corredores da empresa. Após pousar, Murilo não foi direto para casa. Pediu ao motorista um desvio até sua antiga residência, que ficava num bairro tradicional da Zona Sul carioca. Assim que estacionou, desceu, contemplando o casarão onde crescera. O portão imponente se erguia diante de um jardim bem cuidado, sinal da eficiência dos caseiros. Ele quase nunca voltava ali, pois o lugar lhe trazia recordações confusas de um pai ausente. Diante do portão fechado, lembrou-se de como o homem que o criou priorizava negócios e prestígio acima de tudo. Traço que Murilo herdara sem perceber. Sentiu um aperto no peito, imaginando se estava repetindo padrões de frieza e orgulho. Partiu dali com a ideia fixa de que não queria ser como aquele homem que nunca estivera presente. Ao chegar à sede da empresa, encontrou um clima carregado. Funcionários falavam em tom baixo, desviando o olhar ao vê-lo passar. Uma sensação de estranheza pairava, como se todos esperassem um espetáculo de confronto entre ele e Bruno. Discretamente, foi informado de que a reunião de diretoria aconteceria em meia hora, num dos andares superiores. Vestiu seu melhor semblante de confiança e seguiu para o local. Lá, encontrou um grupo numeroso, diretores mais antigos, executivos recém-promovidos e até alguns acionistas minoritários curiosamente presentes. Bruno o aguardava de braços cruzados, como quem planeja cada movimento. Logo que Murilo se sentou, ele começou a discursar sobre a importância da fusão e como a ausência de liderança firme colocava tudo a perder. Em seguida, leu trechos de relatórios que apontavam oscilações no valor das ações, ligadas a rumores sobre a vida pessoal de Murilo. Não chegou a citar Carolina nominalmente, mas insinuou um escândalo. Aqueles instantes pareciam sufocantes. Murilo tentou manter a calma, mas a cada frase sentia o coração acelerar. Precisou lidar com questionamentos diretos. Um dos acionistas perguntou se ele estava em condições de seguir liderando a empresa, considerando esse problema pessoal que vazou na imprensa. Outro comentou que a fusão poderia ruir caso houvesse uma crise de imagem. Observou-se em torno, notando que cada olhar representava um pequeno julgamento. Por fim, Bruno reforçou que a empresa precisava de um presidente focado exclusivamente nos negócios. Foi nessa hora que Murilo decidiu se posicionar. Levantou-se, ajeitou a gravata e tomou a palavra. Falou com convicção sobre a própria trajetória, lembrando a todos de como havia impulsionado a companhia a um patamar internacional e salientando que vida pessoal não deveria interferir na análise de resultados. Porém, reconheceu que estava num momento delicado de saúde familiar. Sem entrar em detalhes, pediu confiança para resolver tudo e preservar a empresa. Muitos diretores, que ainda lhe deviam lealdade, fizeram sinais de concordância, mas Bruno parecia determinado a minar cada argumento. Depois de mais uma rodada de farpas, encerraram a reunião sem consenso.
Ficou agendada uma assembleia para a semana seguinte, onde cada acionista votaria pela permanência ou saída de Murilo da presidência. Ao sair da sala, ele sentiu a cabeça latejar. Esbarrava em pessoas que evitavam seu olhar e em algumas que lhe lançavam expressões de pena. Quando entrou em seu escritório, encontrou o assistente pessoal aguardando com uma pilha de relatórios e alguns recados urgentes de jornalistas. Soube então que a imprensa procurava confirmar histórias sobre um suposto filho secreto de Murilo, como os tabloides já mencionavam. Aquilo era um pesadelo tomando forma. Fechou a porta, largou a pilha de papéis sobre a mesa e se afundou na cadeira de couro, passando as mãos no rosto com força. Se continuasse escondendo o que acontecia, talvez os boatos só piorassem. Por outro lado, expor Carolina seria um ato cruel, visto que ela mal suportava a pressão atual. Naquela noite, já em seu apartamento, Murilo consultou um especialista em gerenciamento de crises por telefone. O profissional recomendou que ele viesse a público, apresentasse a situação com certa transparência e contivesse a avalanche de fofocas. A ideia o assustava. Não queria explorar a gravidez de Carolina como um fato midiático, mas ficar em silêncio podia agravar a boataria, prejudicando não só a empresa, mas também qualquer chance de reconciliação que tivesse com ela. Do outro lado, Carolina vivia o dilema se continuava em Campinas ou se sumia de vez para algum lugar mais distante. Temeu que os repórteres chegassem até ela, expondo sua vida e tornando cada ida ao médico um tormento. A princípio, evitou ver as notícias, mas alguma coisa lhe dizia que a tempestade estava apenas começando. Até conversou com uma ex-colega de trabalho que insistiu que ela procurasse Murilo para se proteger do assédio jornalístico. Carolina, porém, não tinha certeza se podia confiar nele novamente. Cansado das intermináveis mensagens de Bruno e das pressões dos conselheiros, Murilo decidiu agir. Conversou com seu advogado e marcou uma coletiva de imprensa para o dia seguinte, no intuito de esclarecer, mesmo que superficialmente, a questão. Planejava afirmar publicamente que enfrentava um assunto pessoal delicado, mas que estava empenhado em resolvê-lo com responsabilidade. Esperava que isso bastasse para acalmar o mercado e mostrar um gesto de boa-fé aos acionistas. Pouco antes de dormir, ligou para Carolina, rezando para que ela atendesse. Para sua surpresa, ela atendeu com um tom vacilante. Ele contou sobre a coletiva marcada, sem insistir para que ela participasse. Só quis deixá-la ciente de seus próximos passos e pedir desculpas se isso a deixasse desconfortável. Houve um silêncio longo na linha. Ela disse que o entendia, mas deixou claro que não queria aparecer em público nem ser mencionada. Murilo garantiu que a manteria fora disso e encerrou a ligação, sentindo um nó na garganta. Na manhã seguinte, tomou café da manhã com pouco apetite, revisando mentalmente o que diria no encontro com a imprensa. Tentaria ser honesto, mas sem expor Carolina. Enquanto ajeitava a gravata diante do espelho, não conseguia controlar o turbilhão de pensamentos. O rosto abatido dela em Campinas, as mãos trêmulas, a forma como o culpava, com razão, por todo o estresse. Precisava proteger aquela mulher e o bebê que talvez fosse seu filho. Estava decidido a não repetir os erros do passado, mesmo que isso o levasse a perder o cargo na empresa. Ao sair de casa, viu alguns fotógrafos de plantão na calçada. Entrou no carro sem responder perguntas, fechando a porta com força. As ruas do centro ficavam cada vez mais próximas e a adrenalina subia. Ele rezou para que todo aquele esforço valesse a pena, para que pudesse ficar em paz, ao menos consigo mesmo. Quando finalmente chegou ao local da coletiva, um salão amplo num hotel de luxo, avistou repórteres em movimentação frenética, microfones e câmeras dispostas num pequeno palco. Sua equipe aguardava, segurando pastas e tentando coordenar o evento. Murilo mal teve tempo de respirar,
pois o assessor de imprensa o puxou para os bastidores, pedindo que se preparasse para o pronunciamento. Mas, de repente, o celular tocou no bolso. E reconheceu o número de uma amiga de Carolina que raramente se comunicava com ele. Atendeu com a voz hesitante, temendo algo ruim. E o que ouviu confirmou suas piores suspeitas. Carolina passara mal, queixando-se de fortes dores abdominais e fora levada às pressas para o hospital. A notícia despencou em seu peito como uma pedra, varrendo toda a coragem que tentava reunir para encarar a coletiva. Não havia tempo a perder. Precisava ir até ela imediatamente. Pouco antes da coletiva de imprensa, Murilo recebe uma ligação desesperada. Carolina foi levada às pressas para o hospital com fortes dores abdominais. Murilo largou o microfone e desceu apressado do pequeno palco antes mesmo de falar com os repórteres. Não havia tempo para formalidades ou explicações longas. Carolina estava no hospital e nada no mundo seria mais urgente do que isso. Os flashes das câmeras o cegaram momentaneamente, mas ele seguiu empurrando o caminho até a saída, ignorando as perguntas que pipocavam de todos os lados. Seu assessor ainda tentou segurá-lo, mas um olhar resoluto foi o suficiente para desfazer qualquer objeção. No estacionamento, entrou no carro sem esperar o motorista, assumindo ele mesmo a direção. Acelerou com força, deixando para trás a fachada luxuosa do hotel onde deveria ter acontecido a coletiva de imprensa. Enquanto se afastava, pôde ver pelo retrovisor a imprensa correndo atrás de informações e os curiosos com celulares em punho. Pisou fundo no acelerador, a mente inundada por imagens de Carolina. Rezava em silêncio para que não fosse tarde demais. A viagem até Campinas pareceu infinita. Cada instante preso no engarrafamento, cada sinal fechado, testava sua paciência e o enchia de desespero. Imaginava Carolina frágil, sozinha, lutando contra dores que poderiam pôr em risco a vida do bebê. O coração batia tão forte que ele sentia pulsar nos ouvidos. Ameaçou ligar o rádio para amenizar a tensão, mas desistiu e seguiu em silêncio, concentrado apenas em chegar. Ao adentrar finalmente a cidade, recordou-se das ruas que percorrera para encontrá-la dias atrás. O hospital indicado na ligação era grande, bem mais estruturado do que o pronto-socorro de bairro que visitara antes. Estacionou de qualquer jeito e correu para dentro. O cheiro de desinfetante o envolveu, e a claridade branca dos corredores deixava tudo com ar asséptico e impessoal. Ele foi direto até o balcão da recepção, onde uma atendente o olhou com estranheza. "Estou procurando Carolina", balbuciou, entregando um papel com o nome completo dela, já meio amassado pelo suor de suas mãos. A atendente checou o sistema rapidamente e indicou o andar. Murilo praticamente disparou rumo ao elevador, apertando o botão várias vezes, impaciente. Quando a porta se abriu, entrou e subiu ao quarto indicado, o coração subindo junto, a cada andar. No corredor, avistou uma amiga de Carolina e uma enfermeira conversando. A amiga logo correu ao vê-lo. Ela passou mal em casa, explicou com a voz abalada. Teve dores intensas, ficou sem conseguir se levantar. Achei melhor trazer correndo. Murilo assentiu, incapaz de perguntar detalhes, por medo de ouvir algo desesperador. Agradeceu à amiga, que apontou a porta do quarto, e então entrou, sentindo as pernas trêmulas. Carolina estava deitada numa maca, respirando de maneira irregular, ligada a soro e a monitores que emitiam leves bips. Ao vê-lo, franziu o senho, como se a presença dele fosse ao mesmo tempo um alívio e uma lembrança dolorosa. Ele se aproximou cautelosamente e tomou a mão dela com cuidado. Estava fria, um contraste perturbador com a imagem que guardava em sua mente. A mulher cheia de vida, ainda que frágil, porém sempre firme. Agora, Carolina tinha a expressão abatida e os cabelos soltos numa desordem que indicava a pressa com que fora trazida. "Você está bem?"
Ele perguntou num sussurro. Ela balançou a cabeça de leve, sem conseguir falar muito. Uma médica que examinava os aparelhos se voltou para Murilo. Ela teve fortes cólicas e contrações precoces. Pelo histórico que a amiga contou, está sob muito estresse. Precisamos estabilizá-la e garantir repouso absoluto para evitar um parto prematuro ou outras complicações. Murilo sentiu o peso das palavras. Olhou para Carolina, que apertou a mão dele, os olhos marejados. Eu achei que fosse perder o bebê, ela disse com um fio de voz. Ele se inclinou, tocando o rosto dela com gentileza. Desculpe não ter estado aqui antes. Vou ficar, eu juro. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu caindo no travesseiro. Parecia exausta demais para discutir ou recusar a ajuda dele. Talvez, naquele momento, o medo que compartilhavam fosse maior que qualquer mágoa. Ainda assim, a tensão entre eles se fazia presente, pois havia feridas que nem o susto atual apagara. Algum tempo depois, a equipe médica retornou para realizar mais exames e confirmar que não havia dano grave ou risco imediato de parto. O obstetra explicou que seria necessário ficar em observação por alguns dias, com medicamentos que ajudassem a relaxar o útero e controlar dores. Murilo saiu do quarto para dar espaço, andando de um lado a outro no corredor, sentindo o peso de uma culpa que parecia insuportável. Durante essa espera, seu telefone tocava sem parar. Mensagens de Bruno, de diretores, de assessores de imprensa, todos exigindo uma posição sobre a coletiva fracassada. Os acionistas não entendiam por que ele fugira. A manchete dos portais já especulava se o motivo seria o caso secreto envolvendo uma funcionária grávida. Murilo ignorava cada chamada, preocupado apenas com a próxima atualização sobre Carolina. No final da tarde, após uma bateria de exames, o médico retornou com um ar ligeiramente mais tranquilo. Explicou que o bebê estava bem, mas que o risco de complicações continuaria caso ela não seguisse as recomendações de repouso. Precisaria permanecer internada, pelo menos pelos próximos dias, evitando qualquer esforço físico ou emocional excessivo. Murilo concordou com tudo, oferecendo-se para auxiliar no que fosse preciso, incluindo custear eventuais despesas adicionais. Carolina o observava em silêncio, sem forças para contestar. Quando finalmente ela pôde recebê-lo no quarto, sem a movimentação de enfermeiras, encontrou-a com a cabeça recostada no travesseiro, os olhos semicerrados. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado, segurando de leve a mão dela. Achei que fosse te perder. A voz dele saiu embargada, num desabafo. Carolina manteve o olhar no teto, tentando conter a emoção que brotava. Por fim, virou-se para ele. Talvez eu só precise de um pouco de paz. Cada vez que você surge, minha vida vira de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, eu não posso negar que preciso de ajuda. Murilo abaixou a cabeça, sentindo a intensidade daquela confissão. Entendia que as circunstâncias o colocavam como responsável, mas ao mesmo tempo indesejado. Suspirou e com a voz tremendo respondeu: eu vou fazer o que for preciso para te dar essa paz, para te ajudar, prometo. Ela assentiu, mas a apreensão permanecia em seus olhos. O silêncio se prolongou, até que uma enfermeira entrou para verificar a pressão. Murilo usou esse intervalo para dar uma olhada nas mensagens no celular. Viu ameaças claras de Bruno de que, se não retornasse, perderia de vez a presidência. Leu também a notícia em um site financeiro que anunciava o fracasso iminente da fusão. Ainda assim, não conseguia se imaginar saindo dali enquanto Carolina corria risco. Passou a noite no hospital, sentado numa poltrona improvisada. Carolina adormeceu entre exames de rotina e remédios que a deixavam sonolenta. Murilo pensou em tudo que perdera e tudo que poderia ganhar. Deixaria a empresa se fosse necessário, pois a vida dela e do bebê agora eram mais importantes do que qualquer negociação.
Na manhã seguinte, Murilo comprou roupas limpas na lanchonete do hospital, pois não pretendia nem voltar ao hotel. Precisava estar ali se algo pior acontecesse. Sentia-se estranhamente em paz com essa decisão. Estava cansado de se equilibrar entre dois mundos. Escolhera de vez estar ao lado de Carolina. Com o passar das horas, ela foi mostrando melhora, ainda que lenta. O médico confirmou que o risco imediato diminuíra, mas alertou que a instabilidade poderia voltar se ela ficasse preocupada com pressões externas. Murilo, em contrapartida, fazia de tudo para que ela não visse notícias ou boatos. Evitava falar do caos que se instalara no Rio, atendendo rapidamente às chamadas para encerrar os assuntos. Sua única prioridade era garantir que Carolina se recuperasse. Em certo momento, ela perguntou se ele não deveria voltar para cuidar dos negócios. Havia uma fragilidade em sua voz, mas também uma curiosidade genuína sobre como ele lidaria com as consequências. Murilo balançou a cabeça e segurou mais firme a mão dela, contemplando o quanto estava disposta a perguntar sobre o que ele sentia. Então, confessou: "Se eu perder tudo, mas estiver bem, ainda assim terá valido a pena. Finalmente entendi que não posso agir como meu pai agia comigo. Dinheiro, sucesso, isso tudo se torna inútil se eu falhar como ser humano." Carolina não respondeu de imediato, mas aquele comentário pareceu atravessar seus temores. Um lampejo de compreensão surgiu em seu olhar. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ela visse algo autêntico em Murilo, algo que não fosse apenas arrogância ou soberba. Mesmo assim, havia muito a ser perdoado e reconstruído. Já passava do meio da tarde quando o obstetra retornou com um semblante encorajador, afirmando que o quadro se mantinha estável. Carolina ainda precisaria de mais dias ali, mas estava fora de perigo imediato. Murilo sentiu um alívio que o deixou tonto por um instante, como se finalmente pudesse respirar. Ele se aproximou dela e, num impulso, tocou-lhe o rosto de forma terna. Carolina permitiu o contato, fechando os olhos por um segundo. Lembraram-se, quem sabe, de quando ficaram juntos naquela noite em Copacabana. Tão breve, mas suficiente para transformar tudo. Agora, pareciam unidos novamente por um medo e uma esperança que nenhum dos dois ousava rotular. "Vou ficar aqui o tempo que for necessário", ele garantiu com a voz serena. "Não vou a lugar nenhum." Ela o fitou num misto de gratidão e cautela. Ainda doíam as lembranças de como fora tratada, mas, naquele instante, perceber que Murilo não recuaria diante do caos acalmava seu coração. Ele então, tomado pela intensidade do momento, esboçou um sorriso cansado, mas sincero. Sentia-se pela primeira vez no lugar certo. Murilo, devastado, acha que pode perder a chance de se redimir. O tempo urge, ele vê que a situação beira o irreversível, criando a sensação de ponto sem retorno. Murilo passou os dias no hospital ao lado de Carolina, sempre sentado na poltrona ao lado da cama. Ela seguia em repouso absoluto, os médicos monitorando os batimentos do bebê e suas condições vitais. Cada vez que algum alarme soava, por mínimo que fosse, o coração de Murilo disparava. O olhar de Carolina já não demonstrava apenas cansaço, mas também uma ansiedade profunda, como se estivesse à beira de um colapso. Ainda assim, ele se esforçava para transmitir calma, embora a mente vivesse em alerta constante. A pressão das notícias não diminuía. Televisores no saguão do hospital noticiavam especulações sobre a fusão que estava praticamente arruinada e a ameaça de uma assembleia extraordinária para destituir Murilo da presidência. Fotógrafos rondavam a entrada do prédio, tentando conseguir qualquer imagem que confirmasse o escândalo em torno do magnata e de sua ex-assistente. Enfermeiras cochichavam pelos corredores e alguns pacientes reconheciam Murilo de matérias na internet, encarando-o com curiosidade. Carolina percebia a tensão que ele tentava esconder.
Certa tarde, enquanto fingia cochilar, pôde ouvi-lo sussurrar ao telefone, dando instruções a um de seus advogados. Murilo falava sobre Bruno, sobre como precisava comprar tempo e evitar a votação que certamente o tiraria do cargo. Em seguida, ela ouviu o suspiro pesado dele e sentiu culpa por, de alguma forma, se considerar o pivô de tantas complicações. Quando ele desligou, notou as olheiras fundas que marcavam o rosto dele e o modo como passava a mão pelos cabelos frustrado. Você deveria voltar para o Rio, ela sugeriu em voz baixa, abrindo os olhos devagar. Murilo negou com a cabeça. Não vou te abandonar no meio disso. Se eu deixar você agora, todo esse estresse pode piorar. Carolina ficou em silêncio. Os sentimentos se misturavam. Raiva por toda a humilhação que passara, gratidão por tê-lo ali, medo de não suportar aquela gravidez delicada. Talvez fosse hora de acreditar que ele tentava mudar, mas a mágoa ainda latejava. Sempre que pensava em aceitar de vez a ajuda dele, a lembrança de como ele duvidara de sua palavra voltava a feri-la. No final do dia, enquanto ela recebia visitas rápidas de uma amiga que trazia roupas limpas, Murilo saiu para fazer ligações no corredor. Lá, as conversas o atingiram como uma tempestade de más notícias. A fusão estava oficialmente suspensa pelos investidores estrangeiros que temiam danos de imagem. Bruno articulava a votação para dali a 2 dias. Sem recursos para intervir, Murilo se sentia impotente. Voltou ao quarto cabisbaixo, mas disfarçou diante de Carolina. Uma enfermeira, ao perceber o abatimento dele, comentou baixinho: procure não demonstrar desânimo perto dela. Qualquer alteração emocional pode gerar contrações. Murilo agradeceu e se aproximou da cama, forçando um sorriso ao ver Carolina acordada. O médico disse que você está estável, mas que ainda é preciso tomar muito cuidado. Ela concordou. Sinto dores às vezes, mas parecem menos intensas. Talvez eu possa tentar voltar para casa em breve. Murilo meneou a cabeça com cautela. Tudo depende do laudo do obstetra. Não vamos arriscar nada. Nas horas seguintes, dedicou-se a detalhes práticos, como assinar documentos eletronicamente e responder a e-mails urgentes no celular. Com a atenção dividida, mal notava o tempo passar. A cada movimento de Carolina, erguia os olhos para se certificar de que estava tudo bem. Uma parte dele ainda se martirizava por não ter acreditado nela desde o começo. Um fim de tarde trouxe alguma esperança. O médico chegou sorrindo, dizendo que os exames mostravam uma ligeira melhora nas taxas de Carolina e que o bebê continuava firme. A notícia trouxe alívio para ambos, gerando um sorriso tímido nos lábios dela. Murilo quase se permitiu relaxar. Entretanto, naquela mesma noite, seu celular tocou de novo. Bruno, diretamente, exigindo que voltasse ao Rio no dia seguinte para encerrar a questão. Caso contrário, ele mesmo levaria o tema ao conselho e não haveria discussão. Murilo seria removido e possivelmente processado por negligência gerencial. Depois de desligar, sentou-se ao lado de Carolina. Ela percebeu o semblante sombrio. Seus negócios pioraram, não é? Arriscou. Ele passou a mão no rosto, demorando a responder. Sim, mas não vou te deixar. Ela pegou a mão dele, num ato que o surpreendeu. Eu estou me sentindo um pouco melhor. Se você precisa resolver isso, vai. Ele ponderou por um minuto. Pensou em como poderia partir sem reviver o sentimento de abandono que ela temia. Assim que estiver tudo encaminhado, eu volto. Pode ser amanhã à tarde. Retorno no mesmo dia. Vou e volto de avião. Não levo mais do que algumas horas. Ela murmurou algo que soou como um acordo relutante. Combinado, então. Antes de dormir, Murilo passou instruções às enfermeiras, pedindo que ligassem a qualquer sinal de desconforto de Carolina. Dormiu na poltrona mais uma vez, segurando a mão dela até o sono chegar.
Durante a madrugada, acordou com um leve sobressalto ao ouvir o bip de uma máquina. Notou que era apenas um ajuste do monitor. Voltou a cochilar, os pensamentos agitados. Pela manhã, se arrumou rapidamente, pegou um táxi até o aeroporto e voou para o Rio. Lá, enfrentou um turbilhão de discussões com o conselho da empresa. Bruno estava triunfante, mas Murilo não deixou de contra-atacar, explicando cada projeto que conduzira e o progresso da companhia sob sua gestão. Discutiram a fusão, os valores em risco, e Murilo deixou claro que, mesmo em meio a problemas pessoais, não abandonara o cargo. Em dias de internet e videoconferência, poderia tomar decisões de qualquer lugar. A reunião durou horas, com trocas de acusações e tentativas de acordo. No fim, um meio-termo foi proposto. Murilo poderia manter o cargo temporariamente se concordasse em ceder parte de suas ações votantes a um comitê de emergência, até que a situação se resolvesse e a fusão voltasse a ser viável. Parecia um golpe humilhante, mas era melhor do que ser expulso sumariamente. Hesitou por uns instantes, lembrando de Carolina, pensou no futuro do filho. Optou por assinar os papéis para ganhar tempo, ciente de que seu poder diminuía. Já era fim de tarde quando saiu do prédio. Sentia a cabeça latejar. Ligou para a enfermeira do hospital, que garantiu que Carolina estava estável, embora cansada. Decidiu retornar imediatamente a Campinas, sem nem passar em seu apartamento. Pegou o primeiro voo possível, desembarcando à noite. De táxi, chegou ao hospital com o coração acelerado, querendo ver Carolina o mais depressa possível. No corredor, notou uma movimentação incomum. As luzes de alerta acesas, enfermeiros correndo, pessoas com expressões preocupadas. Sentiu um calafrio ao se aproximar do quarto onde Carolina deveria estar. Foi surpreendido pela amiga dela, que veio em sua direção, visivelmente nervosa. Ela sentiu dores muito fortes de novo. A pressão subiu e a voz embargou, sem conseguir terminar a frase. Murilo não esperou. Atravessou rápido, mas topou com uma equipe médica trancando a porta do quarto. Pediu explicações, mas apenas disseram que precisavam estabilizá-la. Ouviu palavras como risco de parto prematuro e possível hemorragia. Aquilo retumbou em seus ouvidos como um pesadelo. Ficou ali, atônito, rezando para que nada de irreversível acontecesse. Não pode ser, sussurrou, apoiando as mãos na parede, com o rosto tenso. Eu deveria ter ficado. Quase tropeçou ao ver uma maca passando, seguida por enfermeiros em correria. Queria acompanhar, mas foi impedido de avançar. A amiga de Carolina agarrou seu braço, tentando acalmá-lo. Ele respirava com dificuldade, sentindo o mundo girar sob seus pés. Dentro de si, a certeza de ter tomado a decisão errada ao viajar, ainda que fosse por necessidade, lhe corroía a alma. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma tortura, sem qualquer informação concreta. O som dos monitores e os sussurros nos corredores criavam uma sinfonia de angústia. Por fim, a porta da sala de procedimentos se abriu uma fresta e uma enfermeira saiu com os olhos marejados. Ela fez sinal para Murilo, que deu alguns passos trêmulos em sua direção, sem saber se encontraria uma boa notícia ou a pior de todas. Uma enfermeira surge com lágrimas nos olhos, fazendo sinal para que Murilo entre. Ele se prepara para a notícia, sem saber se será tragédia ou alívio. Murilo sentiu o sangue fugir do rosto ao notar as lágrimas contidas nos olhos da enfermeira. Por um instante, o corredor do hospital pareceu girar ao seu redor, e ele precisou reunir toda a coragem para segui-la até a sala de procedimentos. Atravessou a porta temendo o pior, mas, ao cruzar o limiar, avistou Carolina ainda no leito, com o semblante tenso e a respiração ofegante. 4 profissionais a cercavam, ajustando soro, analisando monitores e trocando instruções em vozes baixas. O ar cheirava a antisséptico e preocupação.
Ele se aproximou cautelosamente, e um dos médicos levantou o rosto, como se calculasse se era seguro permitir aquela presença. Vendo a determinação de Murilo, o profissional se apiedou e assentiu, dando espaço para que ele segurasse a mão de Carolina. O suor na testa dela reluzia sob a luz fria do hospital, e seus olhos se abriram com dificuldade ao perceber que ele estava ali. "O que está acontecendo?" Murilo perguntou, tentando manter a voz firme, embora o medo o tomasse por dentro. O obstetra explicou, num tom calmo, mas urgente, que o quadro indicava risco de parto prematuro. As contrações ficavam mais frequentes e havia sinais de pressão alta que podiam complicar ainda mais a gestação. Era preciso decidir rapidamente se fariam uma intervenção para tentar conter a evolução ou se prosseguiriam com o parto, dadas as circunstâncias. Carolina apertou a mão de Murilo com força. A dor estampada em seu rosto dizia mais do que qualquer palavra. Ele a inclinou na direção dele, apoiando-a o máximo possível. Sentiu o toque úmido dos dedos dela, que tremiam de dor e medo. "Eu não quero perder esse bebê", ela murmurou, os olhos marejados. Murilo engoliu em seco, acariciando-lhe o rosto e garantindo que tudo ia dar certo, embora não tivesse certeza de nada. A equipe médica seguiu discutindo entre si, pesando riscos e avaliando o estado de Carolina. Os monitores apitavam de forma irregular, tornando o ambiente mais tenso. Com o coração aos saltos, Murilo viu quando o obstetra se voltou para Carolina. "Precisamos tomar uma decisão agora. Seus sinais vitais estão instáveis e temos de agir para proteger você e o bebê." Ela assentiu de leve, incapaz de formular uma frase coerente, pois as dores vinham em ondas cada vez mais fortes. Murilo, sem soltar a mão dela, sentiu a respiração pesada de Carolina e viu a palidez que se espalhava por seu rosto. Cada instante parecia se arrastar, trazendo a incerteza sobre o desfecho. Por fim, o médico optou por um procedimento de emergência para viabilizar o parto, mesmo sendo prematuro. Rapidamente, enfermeiras trouxeram instrumentos e outro médico foi acionado para ajudar. Mandaram Murilo se afastar um pouco, vestir um avental estéril e lavar as mãos. Ele obedeceu atordoado, sem conseguir tirar os olhos de Carolina. Quando tudo se encaminhou, conduziram-na para a ala cirúrgica. Murilo tentou acompanhá-la, mas foi barrado. Apenas quando percebeu o desespero dele, uma das enfermeiras concordou em deixá-lo ficar, desde que não interferisse. Ele se posicionou ao lado da maca, o coração batendo, a ponto de doer no peito. Depositou um beijo suave na testa de Carolina, sussurrando que a amava e que faria de tudo para salvar a ambos. Ela, tão fraca, esboçou apenas um menear de cabeça, as pálpebras trêmulas. O momento seguinte foi um borrão de vozes, instrumentos metálicos, checagem de batimentos, medicações aplicadas. Murilo ouvia termos técnicos que não compreendia. Via as feições de Carolina se contraindo de dor e preocupação. Vez ou outra, seus olhos se encontravam. Ele tentava transmitir força e ela agia da mesma forma, embora a fragilidade dos dois fosse evidente. Então veio o instante crucial. Uma equipe inteira se mobilizou. Murilo sequer notou o tempo exato que levaram, pois cada segundo parecia uma eternidade. Em determinado ponto, a tensão atingiu o auge. Carolina soltou um gemido abafado e os monitores aceleraram, indicando que o momento do nascimento chegara. O médico ergueu um sinal para que todos se preparassem. A respiração de Murilo falhou por um breve segundo quando escutou um choro fininho ecoar pela sala. Uma enfermeira anunciou com um sorriso tenso que o bebê havia nascido. Prematuro, mas vivo. Murilo sentiu as pernas amolecerem, como se um enorme peso saísse de suas costas e lágrimas irrompessem em seus olhos, sem qualquer cerimônia. Ele tentava enxergar o pequeno ser, mas foi orientado a manter distância enquanto verificavam as condições do recém-nascido.
Carolina, exaurida, tentava focar a vista em algum ponto para entender o que estava acontecendo. Sentia o corpo pesado, mas o alívio a dominava ao ouvir aquele choro débil. Murilo se aproximou o suficiente para acariciar o rosto dela, e finalmente a viu relaxar, embora ofegante. Em poucos minutos, os enfermeiros limparam e envolveram o bebê numa manta especial, correndo para colocá-lo no suporte de ventilação, pois os pulmões ainda eram frágeis. O médico informou que, por ser prematuro, ele precisaria ficar em observação na UTI neonatal. Murilo, ainda com a cabeça rodando, conseguiu apenas concordar, as palavras presas na garganta. Quando tudo se acalmou, levaram Carolina para um leito de recuperação. Murilo foi orientado a esperar em outro local, mas insistiu em segui-la até ter certeza de que ela estava fora de perigo. Sentiu um aperto no peito ao perceber que o rosto dela estava coberto de suor e que seu olhar ainda parecia distante. Entretanto, ouviu os médicos garantirem que a pressão voltava a um nível mais seguro e que ela receberia os cuidados necessários para se estabilizar. Passaram-se horas até que ele pudesse entrar no quarto. Encontrou Carolina já consciente, embora muito fraca. Ela o viu se aproximar e tentou sorrir, mas apenas esboçou um movimento lento nos lábios. Murilo segurou a mão dela, sentindo uma mistura de felicidade e medo. O filho nascera, mas a batalha pela vida dele e de Carolina continuava. No início da noite, a enfermeira avisou que o bebê, embora prematuro, reagia bem e conseguira respirar melhor com a ajuda do equipamento. Sugeriu que Murilo fosse até a UTI para conhecê-lo. Ele hesitou, sem querer deixar Carolina sozinha, mas ela o incentivou, balbuciando que também queria notícias. Assim, ele seguiu a enfermeira pelos corredores, o coração em disparada. Na UTI neonatal, tudo era ainda mais silencioso e controlado. Pequenos berços aquecidos, cabos e monitores rodeavam os bebês que lutavam para crescer saudáveis. Murilo estancou diante de um deles. Lá dentro, embrulhado em uma manta, estava seu filho, minúsculo e delicado. O peito do bebê subia e descia com esforço, conectado a pequenos tubos. Murilo sentiu o que restava de seu orgulho se desfazer, substituído por uma ternura jamais experimentada. A enfermeira o deixou ficar alguns minutos a sós, respeitando a emoção daquele encontro. Ele pousou a mão com cuidado sobre a incubadora, acompanhando cada movimento do bebê. Era incrivelmente frágil, mas ao mesmo tempo tinha uma força que Murilo não conseguia explicar. Ficou ali, fascinado, murmurando promessas de que cuidaria dele a qualquer custo. Deixou lágrimas discretas rolarem pelas bochechas, recordando-se de como agira no passado, de sua arrogância e descrença. Agora, a vida lhe mostrava que havia algo muito maior e mais valioso do que qualquer conquista profissional. Permaneceu no hospital pelos dias seguintes, dividindo-se entre a UTI neonatal, onde conversava baixinho com o filho, e o quarto de Carolina, onde ela se recuperava. O noticiário, é claro, não perdoava. Bruno continuava a saga para afastar Murilo da presidência e alardeava aos quatro ventos que o magnata estava fora de controle, destruindo a fusão. Mas nada disso o abalava agora. Cada vez que via a expressão serena de Carolina dormir ou o mínimo suspiro do bebê, entendia que ali estava seu verdadeiro lugar. Por fim, quando Carolina pôde caminhar até a UTI, ainda apoiada em Murilo, experimentaram um dos momentos mais emocionantes de toda a jornada. Ela se inclinou sobre a incubadora, encarando o rostinho do bebê e, de repente, sorriu com lágrimas nos olhos. Murilo a envolveu com o braço, sentindo que algo profundo se completava ali. O peso das mágoas não sumia como mágica, mas o desejo de reconstruir tudo prevalecia. Mesmo ciente de que seu império empresarial passava por transformações e que possivelmente ele perderia o cargo máximo, Murilo sentiu-se em paz.
Com o tempo, descobriu que alguns diretores, fartos das manipulações de Bruno, questionaram a lisura de suas ações. Algumas provas vieram à tona, mostrando que Bruno pretendia vender a empresa por um valor subestimado apenas para obter lucro particular. Em consequência, o conselho decidiu suspender a assembleia e Murilo acabou ficando na companhia de forma mais honrosa. Não era, entretanto, a vitória mais importante. Ele entendia, agora, que os erros do passado não deviam ser repetidos. Carolina recebeu alta pouco depois, e o bebê, ainda prematuro, precisaria de cuidados especiais por algumas semanas. Foi um período delicado, mas, durante cada segundo, Murilo se fez presente. Pagou dívidas antigas da moça, ajudou-a a alugar um lugar mais confortável e, sobretudo, tentava reconquistar a confiança dela não com presentes caros, mas com atitudes diárias de carinho, presença e respeito. Entre idas e vindas ao hospital, passaram a construir uma aproximação sincera, baseada na consciência de que a vida oferecera uma segunda chance. Certa tarde, já em casa, Murilo segurou o bebê pela primeira vez sem cabos e sem incubadora. Era uma criaturinha pequena, mas que abarcava todo o sentido do mundo para ele. Carolina, ainda cautelosa, observava de perto, mas via a forma delicada como Murilo embalava o filho nos braços. A emoção tomou conta dela e, por um instante, sentiu que ali existia, enfim, a possibilidade de uma família. Murilo, olhando o bebê aconchegado em seu colo, sussurrou para Carolina, com a voz quebrada de ternura: "Sempre achei que poder era tudo, mas descobri que a maior vitória é poder ser pai, cuidar de quem amamos e não repetir os erros do passado. Não há fortuna que se compare a isso." Ela sorriu, deixando escapar uma lágrima, tão exausta quanto grata. Pela primeira vez em muito tempo, havia esperança de que pudessem seguir juntos, reconstruindo a vida sobre uma base mais firme. Enquanto a luz do fim de tarde banhava o pequeno quarto, Murilo sentiu o coração se encher de coragem. Já não se via como antes, arrogante, distante, obcecado por negócios. Agora, era só um homem que abraçava o filho com todo o amor possível. "Eu achava que meu destino era o poder e o sucesso, mas descobri que a minha verdadeira vitória está aqui, nos braços de quem mais preciso proteger."